tema da minha mensagem hoje é a encarnação de Deus. Estamos dando continuidade às ministrações sobre o Evangelho de Lucas. E hoje vamos então do versículo 26 até o 38. Você pode acompanhar comigo? Diz assim a palavra do Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. É como se fosse um povoado, de Nazaré ali. A uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio a ela e disse: Alegre-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essa palavra, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que seria essa saudação. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso pode acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? Intimidade, os irmãos entendem, né? Ela não era casada, nunca tinha tido relação com ninguém. Verso 35. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo, e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo deixou e partiu. Olha para cá, por favor. Hoje em dia, as pessoas, elas... Abaixa um pouquinho, Vinícius, está alto. Só pouca coisa. Alô, som, 1, 2. Acho que tá bom. Hoje em dia, as pessoas, elas não estão preocupadas com a verdade. É mais ou menos o seguinte. Imagina que várias pessoas estão em um cais, esperando o navio atracar, para embarcar e partir. E a pergunta que essas pessoas fazem é a seguinte: este navio, ele é confortável? Este navio, ele tem lanche, almoço, janta? Este navio, ele tem área de lazer? As companhias que irão são boas pessoas? Perceba, eles não perguntam para onde vai. A preocupação é: o que tem? O que este navio oferece? Ainda que o seu destino seja de encontro a um iceberg, eles estão mais preocupados com o que tem lá dentro e com as pessoas que vão estar os acompanhando nessa viagem. Eu acabei de descrever como muitas pessoas escolhem as igrejas às quais elas congregam. Elas não estão preocupadas com a verdade. Lembra no começo do Evangelho de Lucas, na primeira mensagem, Lucas ele disse assim: olha, estou escrevendo a ti, Teófilo, para que tenhas certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, eu vim falar para você o que é verdade. A verdade. Mas as pessoas hoje, elas não estão preocupadas com a verdade. Elas estão preocupadas mais com o ambiente. Não estou dizendo que nós iremos deixar o ambiente de qualquer jeito, claro que não. Mas o mais importante é se estamos pregando a verdade. Perceba, muitos, eles às vezes passam anos em igreja. E a grande preocupação deles é: puxa vida, eu fiquei tão triste, por quê? Porque o fulano saiu. É claro que nós ficamos tristes quando alguém sai. Mas às vezes o pastor fala heresia em cima de heresia, ele não tem preocupação nenhuma com isso. A preocupação de Lucas, do Evangelho de Jesus Cristo é: fale sobre a verdade. Ainda que as pessoas fiquem chateadas, mas a verdade precisa ser falada, porque é a verdade que transforma, é a verdade que salva, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não adianta você estar em um navio, entenda-se como igreja, onde você tem as maiores regalias que o navio possa oferecer, mas você está indo para o caminho errado. Lucas, ele começa a falar agora sobre a encarnação de Deus. Sobre como Jesus encarnou. É interessante que na mitologia grega, até hoje, hoje tem só ruínas,
mas existe o oráculo de Delfos, na cidade de Delfos, né, região central ali da Grécia, onde as pessoas iriam ouvir o Deus deles, os gregos. E tem uma frase ali no oráculo de Delfos que é muito conhecida, que é: conhece a ti mesmo. O cristianismo também ele tem esse norte: conhece-te a ti mesmo. Só que a forma que o cristianismo nos mostra de que nós conhecemos a nós é conhecendo o Criador. Esta é a forma. Se você quer se conhecer, você precisa estar conectado a Deus. Essa também é a proposta da fé cristã. Por quê? A forma como você entende quem Deus é e quem você é, isso vai nortear toda a sua vida. Vai nortear o seu comportamento, vai nortear o seu casamento, vai nortear a criação dos seus filhos. Porque se você se vê como uma alma pura, como uma Mahatma Gandhi, com uma grande alma, e você não consegue ver defeitos em você, é bem provável que você seja uma pessoa que cometa as maiores atrocidades possíveis. Por quê? Pelo simples fato de se achar bom. Agora, se você entende quem Deus é, enxerga um pouquinho da maldade, do quão maligno nós somos, você não vai tratar o pecado como indiferença. Você vai ser santo o máximo que você puder. Você não vai brincar com aquilo que é pecaminoso. Você precisa conhecer a si mesmo. E a forma que a Escritura nos ordena é conhecendo a Deus. Sabe por que foi necessário Jesus Cristo encarnar? Vir em forma de homem? Descer dos céus até aqui? Porque nenhum homem seria capaz de subir até ele. Então o que ele faz? Ele desce. A encarnação ela é única, tanto é que você não vê em lugar algum essa doutrina. Você não vê, apenas no cristianismo. Você acha que é difícil olhar para Deus e saber como o Senhor criou este vasto universo? Isso não é o mais difícil para Deus. O mais difícil para Deus não foi criar todas as coisas, mas foi comprimir o infinito, ou seja, seu próprio filho no ventre de uma mulher. Então eu e você não temos que ficar de boca aberta com o tamanho do universo, mas sim com um Deus que usou fraldas. Como ele fez isto? Porque Jesus Cristo tinha que encarnar. E com base nisso eu quero passar alguns princípios aqui. Põe ali o primeiro, por favor. O primeiro é o seguinte: a encarnação é o cumprimento das profecias. O que é encarnação, né? É Deus encarnando, virando carne, virando homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, pode pôr a outra também. Logo depois da queda, Deus faz o homem peca como representante da humanidade. E então logo no capítulo 3, olha o que diz, esta profecia: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Aqui lembra, é o diálogo de Deus com Satanás em forma de serpente. E olha o que Deus diz: eu porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre o diabo, Satanás e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. A descendência do diabo é a descendência da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui eu já expliquei para os irmãos nas pregações sobre Apocalipse que aqui está fazendo referência à crucificação. Quando Jesus Cristo foi morto, ali o seu calcanhar estava sendo ferido. Só que quando ele ressuscita, ele está esmagando a cabeça de Satanás. Ou seja, é a vitória sobre a morte. É isso que significa essa profecia aqui. Mas vai além. Isaías capítulo 7, que é uma passagem muito conhecida também, diz assim a palavra: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Isso aqui eu vou explicar mais depois, o contexto dessa profecia. Perceba que a profecia é que uma mulher virgem daria à luz a um filho. Exatamente o que nós vemos aqui. Por isso que Maria disse: como? Eu não conheço na intimidade de homem algum. Como assim eu terei um filho? Além disso, a Escritura diz que ele seria chamado filho de Abraão, filho de Davi, que ele viria da tribo de Judá, que o seu reinado não teria fim, fazendo uma alusão clara à sua ressurreição. Vai morrer, mas vai ressurgir. Um dos motivos que eu sou cristão é porque essas profecias todas se cumpriram. Por que eu não sou testemunho de Jeová? Porque eles falharam. Eles previram a volta de Jesus Cristo várias vezes. Erraram em todas.
O Adventismo foi pelo mesmo caminho. Mormons foi pelo mesmo caminho. Agora, a encarnação é a união da divindade com a humanidade. Mas mesmo assim, Jesus ele continua sendo 100% Deus, mas também continua sendo 100% homem. É por isso que ele pôde salvar a mim e a você. Ele não é como a mitologia grega que tinha um centauro, metade homem e metade cavalo, ou tinham alguns titãs que eram semideuses, porque eram filhos de Deus, com filhos de mortais, né? Deus com uma mortal. Jesus ele é completamente homem e completamente Deus. E quando ele diz isto, que ele é Deus, é por isso que as pessoas queriam matá-lo. Tanto é que no Evangelho de João, capítulo 10, diz assim, os fariseus rilhando os dentes, bravos com Cristo, diz assim, não é por obra que te apedrejamos. Ou seja, eles queriam matá-lo apedrejado. E sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. E o que Jesus estava dizendo não era assim, olha, eu pareço Deus. Ele estava dizendo, o Deus que vocês creem aí na Torá, no Antigo Testamento, sou eu. Eu sou ele. E por conta disso eles ficavam furiosos. No verso 32, aqui de Lucas, acompanha comigo, por favor. Deixa aberto aí, irmão, não feche a sua Bíblia, por favor. Lucas 1:32. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Pastor, agora deu uma bugada na minha mente. Ele é filho de Deus ou ele é filho de Davi? Dos dois. Dos dois. E é tão importante você entender que Jesus ele era filho de Deus e filho de Davi, que é uma expressão para Messias, porque ao longo da história, muitas pessoas quiseram colocar Jesus Cristo em apenas um lado. Sim, ele é filho de Deus. Outras, não, ele é apenas filho do homem. E se Jesus está em qualquer dos dois lados, apenas em um desses lados, ele não teria todos os requisitos necessários para salvar a mim e a você. É por isso que eu e você precisamos entender que ele era 100% Deus, todavia 100% homem. A expressão filho do homem, que nós lemos na Escritura, aparece 82 vezes no Novo Testamento. Com exceção de duas passagens apenas, uma em Hebreus, que filho do homem está de fato se referindo ao filho do homem, né, de homens normais como nós, e outra em Atos, quando Estevão está sendo martirizado, e ele diz filho do homem, fazendo referência a Jesus Cristo. As outras 80 passagens é o próprio Jesus Cristo dizendo, eu sou filho do homem. Ou seja, o Messias prometido que vocês estavam esperando durante anos. Este aí sou eu. Outro título messiânico para Jesus Cristo é filho de Davi. Lembra os cegos? Quando eles começam a clamar, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esses eram os nomes para aquele que viria salvar o povo. Tanto é que no Salmo 132, verso 11, o salmista vai dizer assim, o Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Colocarei um dos teus descendentes sobre o seu trono. Samuel diz que o trono de Davi não teria fim. Jeremias, capítulo 23, outra expressão também para o Messias, declara dessa forma. E virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Dependendo da tradução, está um rebento. É só uma expressão de filho. Podemos ler dessa forma. E virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um filho justo, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando justiça e o direito na terra. Nos seus dias, Judá será salva e Israel habitará seguro. Este é o nome em que será chamado, o Senhor, nossa justiça. Todos estes são títulos para aquele que seria o Salvador. Todavia, Jesus Cristo, ele não era filho do homem José. Você sabe disso? Ele era filho de Deus. É por isso que no verso 35 diz, o ente santo que haverá de nascer de ti, Maria. Ou seja, não teve participação humana, mas sim divina. Outra coisa importante é que você saiba que do contrário que aquilo que as testemunhas de Jeová dizem, que Jesus Cristo veio à existência quando ele nasceu de Maria. Não, isso é uma tremenda mentira, é uma heresia. O que a Escritura afirma é que Jesus Cristo sempre existiu, desde antes da criação. Aqui, o episódio que nós lemos, ele está apenas encarnando de forma humana.
Ele não foi um nascido, mas foi sempre um autoexistente. É por isso que em Gênesis diz assim, no princípio criou Deus. No princípio do quê? No princípio da criação. Lembra João, a expressão que ele usa? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas calma aí. Então, João diz que no princípio Jesus criou as coisas, e Gênesis diz que Deus no princípio criou as coisas? É mais uma afirmação de que Jesus Cristo é e sempre foi Deus. Ele não é a segunda pessoa da criação, como diz o Testemunho de Jeová, mas ele é 100% Deus e 100% homem. E por quê? Por que que ele tinha que ser Deus e ser homem? Este é o segundo princípio. Lembre-se, Deus sentenciou a humanidade à condenação quando Adão pecou. Adão estava ali como representante da humanidade. E Deus deu uma ordem a Adão: Adão, coma de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão comeu justamente aquilo que não podia. E o mandamento de Deus era claro. Paulo reafirma isso lá em Romanos. O salário do pecado é a morte. Adão teve uma morte física anos depois, sim. Mas a principal morte de Adão foi a separação de Deus, porque a partir daquele momento ele não pôde mais ficar no Éden. Foi tirado de onde que Deus vinha toda a tarde, toda a viração do dia ter com ele. Adão perdeu o privilégio por conta do pecado. Mas ali a Escritura diz que não foi apenas Adão quem pecou, mas como ele era um representante de uma classe, no caso nós, humanos, todos acabaram pecando com ele. Você sabe, em nossa lei, há alguns crimes que as pessoas cometem que elas podem pagar fiança. Dependendo do que a pessoa fez, ela paga o dinheiro lá, e então ela sai da cadeia. Na lei de Deus também existe esse artifício. Como? A única forma do homem não pagar pelo preço do seu pecado, que era a morte, porque o salário do pecado é a morte, era, no lugar dele, um outro ser morrer. Isso que Deus colocou para o ser humano. Lembra o porquê de tantos sacrifícios no Antigo Testamento? Por que que todo culto tinha bezerro, tinha cordeiro morrendo? Porque aqueles cordeiros, eles eram um símbolo de um cordeiro que viria lá na frente. Então, quando alguém pecava, a forma temporária de Deus ter a sua ira apaziguada, é isso que diz a Escritura, que a ira de Deus precisava ser aplacada, apaziguada, e a forma era o que? A pessoa pecava, para ela não morrer, ela simbolicamente trazia um cordeiro, colocava a mão ali sobre a cabeça dele, para que de forma simbólica os pecados daquela pessoa fossem transmitidos por cordeiro que não cometeu pecado algum, e sim o homem. E então, depois que o pecado estava naquele cordeiro, de forma simbólica e verdadeira, ele era morto, partido ao meio, o sangue era aspergido para que aquele homem pecador pudesse ser redimido do seu pecado. Só que aqueles animais eram apenas símbolos, é o que vai dizer Hebreus, apenas sombra daquilo que haveria de vir. Por que no Novo Testamento nós não temos cordeiros morrendo no culto? Porque quando Jesus Cristo saiu do Jordão, João Batista aponta para ele e diz: este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Em Romanos capítulo 3, verso 25, Paulo vai dizer assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. O que é a propiciação? É tornar alguém favorável, alguém propício. E Paulo está falando que é a respeito de Jesus Cristo. Ou seja, a quem Deus propôs em Jesus Cristo, no sangue dele, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqueles pecados cometidos pelas pessoas do Antigo Testamento, eles foram pagos de forma parcial, de forma simbólica. O que Paulo diz, e o que o Novo Testamento vai afirmar, é que Jesus Cristo, sim, foi cordeiro para pagar a nossa dívida de uma forma definitiva. Ele foi o cumprimento de todos aqueles símbolos. Agora, se Deus não se tornasse gente, jamais haveria um ser humano que pisou aqui nessa terra que poderia pagar o preço do meu e do seu pecado. Não haveria.
Por isso Jesus Cristo teve que descer. Em Apocalipse, que nós estamos pregando nas quartas, chegaremos à parte onde João tem uma visão do pergaminho com os selos, com o livro, com 7 selos, e ele diz: quem é digno de abrir o livro? E as pessoas ficam apavoradas, mas ninguém é digno. Até que ele ouve: o Cordeiro. Ele é digno de abrir o livro. É por este motivo que Jesus Cristo precisou encarnar, se transformar em homem, para que pudesse ter alguém, a nossa imagem e semelhança, da nossa mesma natureza, de carne e osso, pagando o preço pelo nosso pecado. E Jesus Cristo, todos os anos que ele viveu aqui, seus aproximados 33 anos, ele passou por todos os problemas que nós passamos. Ele foi tentado, ele teve fome, as pessoas xingavam. Hebreus capítulo 2 vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, todavia sem pecado. É o que Pedro diz a respeito dele. Eu andei com este homem 3 anos, eu nunca o vi pecando. Por este motivo, ele pode fazer a propiciação. Ele pode fazer com que Deus se torne propício a mim e a você. Só há um caminho para a salvação. A Escritura diz que você precisa cumprir toda a lei, sem exceção. Você não pode errar em apenas isto daqui. Se você pegar os mandamentos e obedecer a todos, você vai provar que você é inocente. Mas você sabe que não é. Eu não sou, ninguém é. Se você cometeu apenas um pecado, meu irmão, durante toda a sua vida, vamos ser bem benignos, né? Apenas um. O que o apóstolo Tiago diz a mim e a você é que aquele que comete um pecado é réu de toda a lei. Então você não consegue cumprir esses critérios que a Escritura determina. Crer na encarnação do Verbo é acreditar que Jesus Cristo, apenas Ele, cumpriu todas as ordenanças do Senhor. E por Ele cumprir, Ele sim pode justificar a mim e a você. A encarnação, então, é o anúncio da falência humana, de que Deus teve que descer do céu para salvar seres humanos, porque nenhum homem teria o poder de subir até o Senhor. Eu sei que você ouve por aí que religiões são todas iguais. Mentira. Isso é frase de para-choque de caminhão. Todos os caminhos levam a Roma. Podem levar a Roma. Ao céu, não. Todas as religiões, elas mostram como você chega a Deus. O cristianismo, ele vai na contramão. Ele é o único que mostra como que Deus chega até nós. Eu não estou dizendo que as religiões que existem têm maus mandamentos. Algumas têm bons mandamentos. Tirando, claro, né, o Islã, que ora para que os judeus morram. Mas as religiões, elas têm em si bons mandamentos. É como se fosse o seguinte, pela milésima vez eu vou dar essa ilustração. Você cai num poço muito profundo. Se quebra todo lá embaixo. Mão, braço, antebraço, fratura exposta, fermo, todo quebrado. Então as religiões de cima desse poço, elas começam a lançar cordas para você. Em forma de mandamentos, dizendo: obedeça e você sairá do buraco. Seja um bom marido, seja uma boa esposa, honre pai e mãe, não adultere, não pense impuro. Mandamentos que a Escritura tem. Então, essas religiões, elas lançam a corda, e a corda é boa, é verdadeira. Só que o problema não está na corda, o problema está em mim. Que por conta de eu ter me quebrado todo, caído neste buraco, as minhas mãos não conseguem fazer pegada na corda para que eu possa subir e me salvar. Então só vai haver uma solução. Como eu não consigo sair do buraco, é necessário que alguém desça, me ponha no ombro e suba novamente. Esta é a diferença básica do cristianismo para todas as outras. Ele joga a corda sabendo que você é incapaz de segurar a corda. E então, o Deus do céu, encarnado em Jesus Cristo, desce até onde nós estávamos. Se você quer ser salvo, você precisa ser inocente e não ter pecado nenhum. Se você não cumpre esse requisito, só há uma outra possibilidade. Encontre alguém digno de pagar a sua conta. É por isso que eu sou cristão. Porque todas as outras religiões mostram como você chegar a Deus e como ser uma boa pessoa. O cristianismo não. Ele mostra o quão péssimos e quebrados nós somos. E quanto que nós precisamos de um Salvador. O Evangelho declara que Jesus Cristo, Ele é o justo
e justificador do ímpio. Justo porque ele foi o único que obedeceu. Justificador porque ele, sendo obediente, ele pode sim acreditar a sua justiça a nós, seres humanos pecadores. Então ele consegue ser justo e justificador. Por meio de um, lá em Gênesis, todos morreram. Mas por meio de outro, Jesus Cristo, diz que todos aqueles que creem nele podem ter vida eterna. Sabe por que eu sei que homens podem chegar a Deus? Porque eu sei que hoje há um homem junto de Deus. E assim como este homem está lá, e Jesus Cristo, que era Deus e homem, assim nós também um dia estaremos. É interessante que o nome Jesus Cristo significa a salvação vem de Deus. E era um nome absolutamente comum dessa época. Assim como um nome bem comum hoje, Rafael é um nome comum, né? Tudo que é lá tem Rafael. João, José. Jesus era um nome comum, é uma versão de Josué. Várias pessoas tinham esse nome. A salvação vem de Deus. E então nós vemos em Mateus, quando a Escritura diz que ele virá, se chamará Emanuel, e ele salvará o povo dos seus pecados. A salvação vem de Deus. Então quando Jesus nasce, o que ele faz? Quando ele encarna, o que ele faz? Ele está mostrando, a salvação veio. E a salvação sou eu. Terceiro, põe-lhe por favor. A encarnação é o anúncio de que Deus está conosco. Coloca o texto de Isaías de novo, por favor, Vinícius. Aquela profecia de Isaías, capítulo 7, que diz, né? Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Qual era o contexto aqui dessa profecia? Israel passou por uma guerra civil. Lembra as 12 tribos? Houve uma guerra civil entre elas. E então Israel se dividiu, não exatamente ao meio, porque ficaram 10 tribos ao norte, conhecido como o reino de Israel, e 2 tribos ao sul, conhecido como o reino de Judá, composta apenas por Judá e Benjamim. Houve um racha ali no povo de Deus. Lembrando, a promessa era que o Messias viria da tribo de Judá, da onde tinha apenas 2, contra 10. Para piorar as coisas, o rei Rezim, rei da Síria, ele se junta a Peca, o rei de Israel, vai dizer no livro de Reis, e se junta ao rei da Síria, que era a superpotência, com o rei de Israel, que tinha 10 tribos. Eles se juntam para batalhar contra o reino do sul, Judá. Então o rei de Judá, ele fica desesperado, o rei Acás, ele vai orar ao Senhor e diz, Senhor, estamos perdidos. Não o que fazermos? Somos apenas 2 tribos, eles já são 10. Além disso, eles juntaram com a Síria. Seremos massacrados. Neste contexto, Deus diz, Acás, eu vou pelejar por vocês. Eu vou destruí-los. E a prova disso, eu vou deixar, peça um sinal. Acás poderia fazer como Josué, né? Senhor, dá uma paradinha no globo terrestre. Ele não faz. Acás diz, Senhor, eu não sou digno de pedir. Não sou. Deus ainda fica alegre com essa atitude dele. E diz assim, Acás, já que você não pediu um sinal, eu mesmo darei um sinal. A virgem conceberá. Este é o contexto. Eu sei que você pode pensar, pastor, o que tem a ver? O cara está indo para a guerra e Deus falando de maternidade. O contexto era lá para mostrar que aquilo que é impossível ao ser humano natural por sua força, Deus pode. Ainda que os inimigos sejam grandes, se a nossa esperança está no Senhor, a certeza que eu e você podemos ter é que a nossa batalha não será perdida, que Ele sim é quem vencerá por nós. O nascimento de Jesus Cristo é o anúncio da vitória do povo de Deus. Este é o significado do milagre. E a declaração de que não importa o tamanho dos inimigos que nós viemos a enfrentar neste mundo, nós sairemos vencedores. Pode não ser vencedor da maneira que você queria vencer. Porque o que é ser vencedor para muitos? É você ser conhecido nacionalmente ou até internacionalmente. Como eu vi essa semana, um jornalista brasileiro, autônomo, e
canal no YouTube foi retweetado pelo presidente dos Estados Unidos, coisa que jornalista renomado nunca foi. Para muitos isso é um símbolo da vitória. Tanto é que teve um comentário que eu li que a moça escreveu assim: zerou a vida, pode morrer. Ou seja, chegou no ápice. Para muitos isso é vitória. Mas talvez a vitória não seja do jeito que nós queremos. Lembra quando a Escritura diz que Deus é aquele que nos conduz em triunfo? As pessoas leem essa passagem e pensam da seguinte maneira: é isso. Se eu servir a Deus, eu vou sempre andar triunfante. Porque o Senhor vai me conduzir e aqueles aonde eu passar vão se dobrar diante de mim. Terão que prestar reverência, continência à minha pessoa, porque Deus é que conduz em triunfo. Não é este o contexto. Sabe qual é o contexto dessa passagem? Quando havia uma guerra entre duas nações. E então, gregos e troianos, para você lembrar, por exemplo. E os gregos venciam os troianos. Uma das maneiras de você humilhar ainda mais o derrotado era você vir com aqueles que sobreviveram, mulheres, crianças e alguns homens, presos, algemados, e você entrar na cidade com essas pessoas que você venceu. Esse é o sentido de conduzir em triunfo. Ser conduzido como escravo. Escravo. Não é senhor. É ser conduzido como escravo. E às vezes o nosso triunfo aqui na terra vai ser este. Vai ser o triunfo de ser a escória do mundo. Que Deus nos dê a graça de, quem sabe, terminar como Davi, conhecido nacionalmente. Jeremias foi fiel e foi um pária para sua nação. Pregou durante anos, durante toda uma vida. Ninguém se converteu. Mas também terminou em triunfo. Por que, Emanuel? Para mostrar que Deus sempre estaria com o seu povo. O último versículo de Mateus 28, 20, termina de uma forma que nos dá muito consolo. Muito. Termina dizendo assim: Jesus Cristo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu já falei para os irmãos, né? O dia que eu casei, mais de uma década, minha esposa prometeu: vou estar contigo todos os dias. Eu creio que ela vai cumprir essa promessa. Mas eu sei que um dia ou eu ou ela morreremos. Meus filhos um dia vão sair de casa. Mas quando eu leio Mateus, como ele termina, eu tenho a certeza de que, ainda que todos me deixem, o Senhor estará comigo todos os dias. Não importa se fizer sol ou chuva. Não importa se eu tiver com dinheiro quebrado, de carro ou a pé. Ele vai estar comigo, com você, todos os dias. Essa é a diferença, para encerrar, do cristianismo. Fazer uma comparação, eu estava usando a mitologia grega. A mitologia grega tem um mito onde diz que Zeus, ele que é o supremo deus do Olimpo, ele está lá, né, um dos deuses chefes, juntamente com seus irmãos. Só que o Deus do céu está acima de tudo, então manda mais, né? Manda mais que Poseidon no mar, manda mais que Hades no inferno. Então Zeus, ele está lá no Olimpo, e de repente ele vê um homem muito bonito, chamado Ganimedes. E Zeus fica impressionado com aquele homem, e tem uma seguinte ideia: vou me transformar em águia, vou descer, vou pegar este homem para que ele venha ser meu escravo. Detalhe, escravo na mesa, servindo, e também na cama. Ou seja, até os deuses tinham práticas homossexuais na mitologia grega. Então, Zeus desce, vê a beleza de Ganimedes e o faz escravo. O cristianismo é diferente. Jesus também está lá no alto, nos céus de verdade. Aí ele olha para mim e para você. Não para a nossa beleza, porque não havia beleza alguma em nós. Mas ele olha para a nossa podridão e sujeira. E ele então desce, não como águia, mas como homem.
nos resgatar. Zeus faz Ganimedes escravo. Ele desce para ser escravo em nosso lugar, para pagar o preço da nossa dívida. Não para que nós pudéssemos servi-lo na mar, mas que ele pudesse nos servir. De que forma? Morrendo a nossa morte. Homero jamais conseguiria fazer uma história dessa. É por isso que eu creio que o cristianismo é verdadeiro. Agora, a sua crença, ela vai implicar diretamente no seu modo de viver. Como assim, pastor? O mito de Zeus com Ganimede, ele trouxe um costume para a Grécia, que é conhecido como pederastia. O que é pederastia? Homens mais velhos tendo relação íntima com os seus subordinados. Porque na Grécia havia tutor, lembra? Alexandre o Grande teve Aristóteles como tutor. Só que não era apenas no sentido de cuidar e de ensinar. Eu, velhinho também lá, dava uma chegadinha no mais novo. Era a pedofilia legalizada pelos deuses. Assim era na Grécia. O mito de Zeus e Ganimedes, que deu origem à pederastia, ele nos ensina a abusar daquele que está abaixo de nós. Não apenas sexualmente, claro, mas é o patrão do empregado, o pai do filho, e assim por aí vai. Agora, quando nós cremos que Deus se fez homem se entregando por nós, e essa é a nossa crença, isto também vai implicar em alguma mudança da nossa atitude. E é isso que se espera. Calma aí, se Deus, sendo Deus, se doou por mim, por que eu não posso me doar pela minha esposa? Por que eu não posso me doar pelos meus filhos? Por que eu não posso cuidar dessa criança enquanto ela é criança e acreditar que Deus sustentará a minha casa apenas com o trabalho do meu marido? E coloco de lado de uma vez por todas este mito da dupla renda, que na verdade é apenas um eufemismo para deixar a criança de lado. Se Deus se doou por mim, por quê? Eu não posso me doar pela minha família sem glamour nenhum, que convenhamos, dona de casa, qual glamour tem? Zero. Zero. É até vergonhoso você comprar algo no centro da cidade e a pessoa preenche a sua ficha e você diz, eu sou do lar. Dá a impressão que você fica o dia inteiro no WhatsApp, deitado no sofá. Consegue ver a implicação? Por quê? Se Deus se doou por mim, por que eu não posso me doar pelos meus irmãos, pelas minhas ovelhas, da melhor maneira? Me esforçando, me dedicando o máximo que eu posso. Por que as ovelhas não podem se doar também em prol do pastor? Se o nosso Deus fez tudo isso por nós. A nossa crença vai implicar diretamente em como nós vivemos, como nós nos relacionamos. A encarnação, portanto, é o anúncio do amor de Deus por nós. Como eu tenho dito aqui nas últimas semanas, o sonho, eu acho que da maioria das mulheres, é que alguém morra de amor por elas. Este alguém está aqui, Jesus Cristo. De fato, morreu de amor pelos seus filhos. E que isso sirva de estímulo para que nós venhamos a morrer para o nosso ego. E venhamos também a aprender a viver mais para o outro. Deixarmos o egoísmo de lado e aprendermos a ser mais altruístas, a pensar mais no próximo. Portanto, quando você for tentado a achar que você é um sozinho, uma sozinha, uma solitária, eu não casei, eu não fiz nada, ninguém me quer. Lembre-se de que o nome do nosso Deus é Emanuel. Porque, ainda que todos possam nos abandonar, assim como Paulo foi abandonado, eu e você podemos sim, com a cabeça erguida, dizer, o meu Deus é comigo e jamais me abandonará. Amém, meus irmãos?